Então, na semana anterior, a gente começou a ver sobre o processo de desagregação do Império Brasileiro, né? Como eu falei para vocês, não é um evento que acontece do dia para a noite, tem uma série de questões que vão acontecendo e tal, né? Que vão culminar com a instalação da República no Brasil, né? Então, é um processo, como eu tinha dito para vocês, diacrônico, ou seja, é algo que vai acontecendo e que culmina com a proclamação da República. Não acontece assim do nada, enfim. Então, é todo um processo que vem acontecendo, tá? Então, falamos sobre o surgimento do movimento republicano, falando sobre aquelas ideias republicanas que acabam chegando ao Brasil, sobre liberalismo, jacobinismo, federalismo, né? E falamos um pouco sobre o positivismo, né? Então, falamos um pouco sobre cada um desses pontos para aí, de fato, entrar nos três pontos que são essenciais para a gente entender o porquê de ter se instalado uma república no Brasil, de Dom Pedro ter caído de fato, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide. Cadê? Aqui. Deixa eu só, peraí, pessoal, rapidinho. Acho que não vai atrapalhar, não. Travou um negócio aqui. Então a gente tinha parado né, na doutrina aí positivista, tal, como é que ela influencia essa instalação da República no Brasil. Então, como eu falei para vocês, a gente não vai se aprofundar muito no que foi o positivismo, quem foi Augusto Comte, em tudo isso, porque vocês vão ver isso em filosofia, né? Então, debate lá da filosofia. Mas é interessante para saber por que ele influenciou o estabelecimento da República no Brasil. Então, basicamente, esse segundo ponto que diz aí, né, que pregavam a ordem e o progresso por meio da criação de uma república. Tá? Então, instalação de uma república, separação da igreja do Estado, e aí vamos lembrar que o Brasil havia essa vinculação entre a igreja e o Estado, né? A igreja era oficial aqui no Brasil, a igreja católica era a religião oficial aqui no Brasil, né? A ideia de trabalho e de educação para todos. Por quê? Porque como a doutrina positivista ela tem uma influência do pensamento liberal, o pensamento liberal ele tem na sua base, na sua essência, a garantia do trabalho e da educação para todos. Porque só com o trabalho e a educação é que, de fato, né, você vai conseguir ser livre, né? Você vai, você vai poder, de fato, ser uma pessoa essencialmente livre. Então, por isso que é necessário que haja isso aí, né? Apesar de que a sociedade brasileira ali, pós-instalação da República, né,
não vai defender principalmente a questão da educação. Então, isso aí só fica mais à frente com o Vargas, tá bom? Então, vamos continuar. Essa volta danada. Essa instalação, né, da República Brasileira, como eu disse para vocês, ela está permeada por esses três pontos, por esses três aspectos: a questão militar, a questão religiosa e a questão abolicionista. Então, são três pontos que acabaram influenciando na história do Brasil e na instalação da República, tá? Então, esses três setores, esses três pontos foram os pontos que acabaram culminando com a instalação da República. Então, ó, tá cortando aqui, mas eu vou explicar, porque tá com bugou um programa aqui e tá como se fosse uma janelinha aberta aqui no cantinho, mas aí dá pra gente continuar, tá? Então, rapaz, milagre, ó, ralha na aula. Então, vamos lá. Então, a questão militar. Muito, e aí quando eu falei da instalação da República e tal, que a gente falou sobre os ideais republicanos, eu falei para vocês que tem muita influência da Guerra do Paraguai. E por que isso acontece? Quando os brasileiros eles vão lutar na Guerra do Paraguai, né, eles acabam, né, lutando ao lado de argentinos e de uruguaios, né, na Tríplice Aliança, e eles percebem que o exército, e lembrando que tanto o Uruguai quanto a Argentina eram países republicanos, certo? E que diante disso, eles perceberam que dentro de uma lógica republicana, o exército ele seria mais valorizado, principalmente em participação política. Porque o que acontecia aqui no Brasil? Você tinha... bom dia, Isaac. Você tinha os baixos patentes, as baixas patentes, né, os baixos cargos do Exército, que qualquer um poderia fazer parte, mas por mais que você se esforçasse, por mais que você estudasse, enfim, por mais que você se dedicasse ao Exército, só chegaria nos altos cargos, nas altas patentes militares, quem fosse amigo do imperador. Então, os altos cargos militares, eles estavam nas mãos daqueles que eram os amigos do rei. Então, viravam muito mais cargos políticos do que meritocráticos. E eles percebiam que dentro de uma lógica republicana, esse apadrinhamento, aparentemente, ele era menor, né? Então, eles percebiam que dentro daquela lógica que existia ali nos países republicanos, o exército tinha muito mais liberdade do que tinha aqui em uma monarquia. Então, quando eles voltam para o Brasil em 1870, não é à toa que a gente tem no mesmo ano a instalação do Partido dos partidos republicanos no Brasil, né? Lembrando que, como eu falei na aula passada, não existia um partido republicano, mas que cada província, né, que seria o equivalente hoje a estado, ele teria seu próprio partido republicano, que muitas vezes poderiam ser inclusive antagônicos, poderiam defender ideias contrárias. Por exemplo, vamos pegar o Partido Republicano da Paraíba e o de Pernambuco, poderiam defender ideias contrárias, porque a realidade de Pernambuco seria diferente da realidade da Paraíba, e como eles são partidos regionais, vão ter suas peculiaridades, vão ter suas particularidades, tá? Então, eles imaginavam justamente que com a instalação da República, né, eles ficaram descontentes com isso, obviamente, que com a instalação da República eles conseguiriam uma participação maior na política, nas decisões políticas e nas decisões do país. Eles também
foram extremamente influenciados pelo positivismo, né, de Auguste Comte, com a ideia, não é à toa que a nossa bandeira tem lá o lema positivista, né, ordem e progresso. Então, é uma característica até do militarismo, essa coisa da ordem, né, da estruturação, da hierarquização. Então, eles defendiam, dentro de uma lógica positivista, que só um governo forte, um governo republicano, que pudesse, e aí esse governo forte poderia estabelecer a ordem, né, aí sim, é verdade, eu concordo com você, Isaac, né? É que a partir dessa ordem, desse governo forte, é que se poderia estabelecer o progresso, né? Então a gente vê a influência da, da filosofia aí nesse processo. A questão religiosa, tá? Que foi outro marco também importante no estabelecimento aí da República. O que é que acontecia no Brasil? A lei do padroado, que existia, né, desde o primeiro reinado, estabelecia que o imperador brasileiro ele poderia vetar as bulas papais, ele nomeava os bispos do Brasil, certo? E por que ele fazia isso? A gente tinha comentado isso quando falou do parlamentarismo às avessas que acontecia aqui no Brasil, né? Então, qual era a ideia ali dos imperadores brasileiros em estabelecer essa lei, tá? A desculpa era de que o Papa ele é um chefe de um outro estado, né? O Vaticano ele é um estado. Então, como é que ele vai interferir nas coisas do meu país? Então, isso era a desculpa utilizada, uma desculpa de soberania e tal, enfim. Por isso que ele dizia que quem poderia nomear os bispos, que é uma coisa que vem direto do Papa, e o estabelecimento das bulas só funcionaria no Brasil caso o imperador aceitasse, né? Alguém sabe o que é uma bula papal? Não, né? Pronto. Então, a bula é uma determinação do Papa, é uma série de regras, né, que devem ser seguidas pelos católicos. Tá? Então, assim como a gente tem bula de remédio, né, a bula é uma orientação que o Papa ele dá para, pode ser para o mundo, pode ser para algumas questões específicas também. Então ele diz, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, certo? Então uma bula é uma determinação do Papa, é uma orientação que o Papa dá, certo? E diante disso, em 1864, foi estabelecida essa bula Sílabus, que proibia os padres a se ligarem às lojas maçônicas. Então, os padres, a partir da aprovação dessa bula, né, eles teriam que optar. Ou eles permaneceriam na Igreja Católica e teriam que largar a maçonaria, ou vice-versa. Se preferissem ficar na maçonaria, teriam que se desligar do clero da Igreja Católica. Então, isso foi uma determinação que acaba afetando muito o Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, em especial, havia muitos padres que eram maçons. Então, havia essa vinculação aqui entre o clero no Brasil e a maçonaria. Então, eles queriam romper um pouco, né, dessa realidade aí e tal. Só que Dom Pedro II não foi maçom, seu pai foi, Dom Pedro I foi maçom, né? Mas ele não.
apesar de não ser maçom, mas ele tinha um corpo de ministros ali, pessoas próximas a ele, uma boa parte eles eram maçons. Então, acabam influenciando um pouco a atitude de Dom Pedro II. E diante da prerrogativa que existia da lei do padroado, ele resolve não acatar essa bula sílabus aqui no Brasil. Ele diz, ó, aqui no Brasil não vai existir essa proibição. Tá? Só que os bispos de Olinda e de Belém, que era Dom Adalto e Dom Vital, se eu não me engano, na época, eles mandam fechar as irmandades, né, das províncias, ou seja, aqueles grupos religiosos que tinham ligações com a maçonaria. Né? Então, eles começaram a perseguir a maçonaria aqui em especial aqui no Nordeste. Né? Lembrando que, à época, não existia arquidiocese aqui da Paraíba, ficava submetida a Olinda, e eu acho que na época era Dom Vital, não lembro agora. Mas, enfim, ele tinha uma loja maçônica em Mamanguape, que era União e Beneficência, e ele manda as pessoas da cidade queimarem essa loja maçônica. E a única coisa que sobrou dessa loja foi uma espécie de carimbo, que é o que a gente chama de chancela, que era para quando iam documentos oficiais da loja e tal, é o brasão da loja. Foi a única coisa que sobrou da loja depois do incêndio. Então, essa perseguição, ela foi muito forte. E, como eu disse, porque aqui no Brasil em especial havia essa ligação entre a maçonaria e a Igreja Católica, tá? Diferente do que acontecia nos outros lugares do mundo, que não era tão latente isso aí. Então, diante disso, né, diante dessa perseguição e desse descumprimento de sua ordem, porque ele disse que aquela bula não pode ser estabelecida e os bispos descumprem a sua ordem, ele manda prender os bispos de Olinda e de Belém, tá? Que acabou gerando uma animosidade, um descontentamento dos membros da igreja com a maçonaria, né? Com a monarquia, desculpa. Então, a monarquia e a igreja católica acabam tendo desavenças aí nesse período. Então, ó, eles perderam ou eles diminuíram muito o apoio do exército. Uma segunda base forte, que era a igreja católica, foi abalada aí com a questão religiosa, certo? Então, nós temos dois pontos aí que já estão enfraquecidos. E aí vem o terceiro, a questão abolicionista. Então, ó, mas assim como os outros processos que eu venho falando para vocês, a abolição da escravidão, como nós vimos, né, ela foi um processo gradual. Começa em 1850 com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, né? Depois vem aquela série de outras leis, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por fim, a, a Lei Áurea, tá? Então, essas ideias aí abolicionistas, elas estavam permeando o Brasil ali durante esse período, né? Era muito forte essas ideias. Existiam grupos abolicionistas, existiam grupos que se reuniam para juntar dinheiro e pagar alforria de escravos e dar liberdade aos escravos. Inclusive, a própria maçonaria fazia isso. Né? Eles davam a liberdade para os escravos e davam a educação para eles, davam uma formação, pelo menos básica, para eles. Né? Então muitos grupos abolicionistas eles passam a surgir no Brasil e, né, contrários à escravidão. Dizem até que a própria princesa Isabel era membro de algum desses grupos, enfim, né?
Mas, obviamente, que a monarquia, como dependente daquela estrutura agrária, tradicional brasileira, acabava se vinculando, né, e sem querer romper de fato com, com aquela elite brasileira, que era quem de fato tinha o dinheiro, era quem de fato mandava aqui no Brasil, tá? Mas aí, como eu disse para vocês, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que foi uma das leis que andou mais rápido na história do Brasil, ela foi proposta numa quinta e foi aprovada num domingo, foi muito rápida a aprovação dessa lei, aboliu o trabalho escravo no Brasil, e aí aquele parêntese que eu sempre coloco para vocês, legalmente falando, tá bom? Por quê? Porque mesmo com o fim legal da escravidão, muitos, né, desses ex-escravos permaneceram em trabalhos lá, né, que com seus antigos donos, né, naquela estrutura escravista de castigos físicos ainda perduravam mesmo após a assinatura da lei, né? Até hoje, de vez em quando, a gente vê algumas reportagens, né, de pessoas que trabalham analogamente à escravidão. Então, apesar de fato ali, né, de fato não, desculpa, pela lei ter encerrado, né, mas de fato não acabou ali em 1888. E isso, né, gerou um descontentamento, obviamente, dos donos de escravo. Por quê? Porque a Lei Áurea ela não previu que o governo pagasse uma indenização aos donos de escravos. Então, isso é o que deixava eles mais insatisfeitos com a lei. Então, assim, um dos questionamentos que se fazia diante da Lei Áurea era por que os donos de escravos eles queriam o pagamento de indenização. E vamos pensar, tá? A gente está falando de 1888, desde 1850, ou seja, faziam quase 40 anos, né, que o tráfico intercontinental de escravos estava proibido. Então, a quantidade de escravos era muito menor do que tinha há 40 anos atrás, né? E aí a gente sabe o que é que acontece com o preço quando um produto ele fica menos acessível. Quando a gente tem uma oferta menor do produto, o que é que acontece com o preço? Hein, pessoal? Se eu tenho uma menor oferta de um produto, o preço vai fazer o quê? Subir ou descer? Se eu tenho menos oferta dele no Subir, mercado, é o quê? Foi mal. subir. Exatamente, né? Então, lembra da lei da oferta, né, e da procura. Então, o que é que acontece com os preços? Quanto maior a oferta, são inversamente proporcionais, tá? Quanto maior a oferta do produto, menor é o preço. Quanto menor a oferta do produto, maior é o preço. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Por mais absurdo que seja falar isso, né? Mas a gente tem que entender dentro da lógica do século XIX. O escravo ele era um objeto, ele era um produto que era comprado, que era vendido, certo? Então, diante dessa lógica, se fazia quase 40 anos que estava limitado a chegada de escravos no Brasil, óbvio que um produto escasso e o preço era altíssimo. Só para vocês terem ideia, ali por volta de 1850, 1860,
em torno de 40% a 50% da população do Rio de Janeiro era formada por escravos. Em 1888, quando se aboliu a escravidão, mal chegava a 8%. Então, assim, era uma quantidade muito pequena se comparada a outros períodos da história, né? Então, por ser muito caro, os donos dos escravos queriam a indenização e o governo não deu essa indenização que os proprietários de escravos queriam. Diante disso, a sua última base de apoio, que era aquela elite tradicional agrária brasileira, começa a apoiar as ideias republicanas. Tá? Por quê? Porque Dom Pedro, né, e no caso ali a princesa Isabel, instalaram, né, defenderam o fim da escravidão sem conceder a eles o direito, né, de indenização. Então, isso fez com que eles acabassem aderindo às ideias republicanas. Então, ó, aquela base de sustentáculo que existia no Império Brasileiro acaba caindo. Então, nós temos o exército caiu, a igreja caiu e agora nós temos aquela elite econômica, agrária, política tradicional brasileira e caiu. Não é à toa que, ó, a Lei Áurea ela é aprovada em 1888, certo? E pouco mais de um ano depois, em outubro de 1889, a República foi proclamada no Brasil, né? Então, era a última base de sustentação do Império Brasileiro e acabou caindo, né? Então, ó, como a gente pôde perceber, né, diversos questões da monarquia com a sociedade brasileira, como a gente viu, o exército, a igreja e os proprietários de escravos, né, geraram esse enfraquecimento do governo imperial. Então, quando ele cai ali em 1889, já não tinha aquele espaço, aquele poder que eles tiveram em outro período. E diante disso, os militares passaram a discutir, né, essa instalação de uma república no Brasil. Tá? Lembrando que assim o Deodoro da Fonseca, né, que é quem lidera o golpe, né, foi um golpe militar, foi articulado pelos militares no Brasil, ele era amigo pessoal de Dom Pedro, né? Então, assim, ele era um monarquista, tal, mas, né, dizem as fofocas históricas, tá, que o que deixou ele pé da vida, que acabou culminando de fato ali em ele levar a carta, né, que dava, se não me engano, 5 dias para a família real vazar do Brasil, foi que ele descobriu que Dom Pedro II estava tendo um caso com um amante dele. Aí o bicho ficou pistola e foi lá e disse, meu irmão, ó, vaza daqui, né? Então, assim, isso é fofoca histórica, né? O que a gente sabe de fato é que, apesar dele ser um monarquista, é ele quem lidera o processo, né? Esse golpe militar. E aí, de fato, os militares, eles proclamam essa república no Brasil sem participação popular, né? Então, não existe participação popular. Deixa eu ver aqui só se tem aqui. Pronto. Depois eu vou falar sobre isso, né? E o Império Brasileiro se encerra ali. A família real foi expulsa do Brasil só, acho que em 1926, se eu não me engano. Eu vou buscar essa data e vou trazer para vocês. É que acaba o exílio da família real brasileira e eles podem retornar ao Brasil. Então, só depois de um tempo é que eles podem retornar ao Brasil. Por isso que nós temos hoje alguns membros, né, da família imperial brasileira, né, inclusive que eu acho que ele é deputado por São Paulo, né, mas enfim, mas eles puderam voltar só depois de um tempo.
E aí, em 1889, eles vazam, né? Em 1893, 96, ou seja, menos de 10 anos depois, Dom Pedro II faleceu, né? Dizem também as fofocas históricas que ele levava uma pequena caixinha com terra do Brasil, que ele era um apaixonado pelo Brasil, tá? E aqui, esse último slide, né? Um historiador, né, dizia o seguinte, que o povo no Brasil assistiu bestializado à proclamação da República. Ou seja, o, o brasileiro comum, ele não tinha noção do que estava acontecendo, né? Então, é uma coisa que está sendo articulada entre as elites militares, as elites políticas, enfim, as elites econômicas, e não tem participação popular. Por isso, como diz aí, tipo, o povo achava que era só uma parada, um desfile militar, enfim. Eles não sabiam de fato o que estava acontecendo. E diferente, né, do que houve lá na proclamação da independência do Brasil, aqui não houve conflitos. Tá? Por quê? Porque dessa vez você tem o exército contrário ao governo. E aí, pessoal, nenhum governo ele se mantém sem, sem que haja apoio do exército. É impossível que haja que um governo consiga se manter sem o apoio do exército, tá bom? Então, ó, a partir daí, né, começa a República, e a República Brasileira, nesse primeiro momento, ela vai se dividir em dois períodos, certo? Que a gente começa a ver depois. O primeiro período, que é que a gente chama da República das Espadas, espadas porque vai ter na liderança dois militares, o Deodoro da Fonseca, que foi que deu o golpe, e depois seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, assume no lugar dele, né? E só a partir de 1894 é que nós temos lideranças civis no Brasil, é quando de fato o povo passa a votar no Brasil. Tá? Então, até em 1894 não existiu eleição direta para presidente da República a partir de 1894. Então, cuidado só com isso, né? Mas a gente vai falar com mais detalhes depois, que República Velha, certo? Ela só passa a ser contada a partir de 1894, tá? Então, vai de 1894 a 1930. Da proclamação da República até então, é a chamada República das Espadas, tá bom? Então, ó, agora, como eu acabei os slides, né, eu vou colocar eles para vocês, certo? Ele tem um finalzinho que fala da instalação do regime republicano, que no livro de vocês traz na introdução de outro capítulo, tá? Então vou colocar esse slide para vocês lá. E aí na próxima semana eu vou baixar o livro 3, que eu ainda não tenho ele, e, e a gente vai começar a resolução das atividades dos dois primeiros capítulos que estão comigo, que são os capítulos, cadê? O 21, que a gente já viu, né, que fala sobre Revolução Praeira e Guerra do Paraguai, que a gente já viu. E esse, né, que a gente
encerrou hoje, que é o Brasil República, o movimento republicano, tá bom? Então, ó, próxima semana estejam com o livro 3, capítulo 21 em mãos, que a gente vai resolver as questões, tá bom? Então, pessoal, uma